você criar uma outra coleção, lógico que pode. Eu criar uma nova coleção com novos avatares e jogar lá. Entendeu? Uma versão 2. Só que quem for a primeira versão sempre vai ser mais valorizado. É o OG, mano. Entendeu? Tem um mutante, mas 10 até. Ó, o board aí, 70. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Me manda notinha, não. Não, é o voucher do hotel. Beleza. De notinha já logo cedo, não. Bom dia! Salve aí, rapaziada, vai! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ai, cansei. Comendo aqui uma banana, né? Aquele cara, né? Machão comendo banana. Pra não comer. Porque aí você já pensa outras coisas. Aí o cara é machão, né? Vai comer a banana. Deixa eu comer minha banana em paz, mano. Você é louco, velho. É só uma banana. Ih, Xangô! Ixi! Tá com gosto de banana, tem nada de banana gostosa, não. Banana é normal, caralho. Banana é gosto de banana. O que faz uma banana ser excepcional? Ô, Xandô, o que faz uma banana ser diferente, na sua opinião? Xangô. Na sua opinião, o que faz de uma banana diferente, Xangô? Vixe! Os caras tá chapando com esse bicho, meu. Que usa é lamique, que usa é prata. Qualquer coisinha, os caras já... Vixe, ó, mano. Vale nada. Cadê o Xangô? Fala aí, Xangô, o que faz uma banana diferente? Se ela é doce. Aí se foi mais azedinha, você não gosta, Xangô? Joga um leite moça. Joga um leite mocinha. Ou leitinho moça. Qual que é o diminutivo de leite moça? Tá a pergunta aí, ó. Quero saber, é leite mocinha? Ou leitinho moça? Ou leitinho mocinha? 3 opções. Ó os papos, essa hora nada, parça. 10 horas já, tio. Já tá na hora de estar, ó, com fome pro almoço. Quem acordou cedo? Hoje é quinta. Ô, tô perguntando na moral se vocês estão de zoeira aí, velho. O diminutivo de leite moça, qual que é? Clara Maia. Sim, tô fazendo publi da leite moça. Você não tá entendendo ainda? Ô, deixa eu fazer. Despercebido. Mentira, gente, tô zoando. Tô perguntando mesmo porque eu fiquei curioso. Eu não, vocês que são. Vocês são demais pra mim. I wanna love you. Tá faltando um sonzinho aqui pra nós mandar um prêmio. And treat you right. I wanna love you. Every day and every night.
we'll be together. With the roof right over your head, we'll share the shelter, yeah, of my single bed. Is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Aqui achei. Nada, ó. Ô, vocês não valem nada. Vou fazer um ovo, já volto aí. Caraca, foi ali, tava rolando uma resenha, acabei ficando pela resenha. Vontade de fazer arte. Só vontade, meu Deus. Já estão pensando. Você quer de quando? Você quer de hoje? De hoje? Velho, muito queijo, velho. No julho. Você gosta do café da manhã na frente? Pão de queijo, pão doce, mesmo. Ah, tá. Eu vou comprar bastante. Tá cheio das notas de substância. Como é que vocês chamam esse pão aqui na terra de vocês? Qual que é o nome desse pão aqui? Nas terras suas? Pão de leite também. Pão seda. Massinha, pão doce, pão de hot dog. Pão de leite ou pão de doce não. Pão de chá.
Pão de leite. Pão doce. Não é doce não, é pão de leite. Pão de leite. Eu conheço como pão de leite também. Cachorro quente, pão de cachorro quente. Pão cedinha, que brisa. Massa fina. Ó, velho. Nessa capitinha. Vocês, hein, velho? Vocês, viu? Nessa capitinha. Cabelinho do cigano, velho. O cara tem o cabelinho do Nerso. Nessa da capitinha. Cuidado aí, Nerso. Olha a disposição aí, ó. Ó, velho, ó o combo treino, ó. Um pão com 2 ovos, aí outro pão com Nutella, uma xicrinha de café e muita disposição.
rest of my life with my people. I will do it over and over again. Ai, meu Deus. Só faltou uma porção de frutas. Vocês são muito engraçados, velho. Eu que fiz o coque, mas não passei pomada. Calma aí. Quer ver um negócio? Grandão, ó. Só que tem que crescer mesmo. Só que aí, ó, tem um segredo. Ó, não muito, ó. Só o suficiente. Como se ele fosse grande também, entendeu? É aí que a gente faz a malandragem. A gente pega aqui, ó, uma buchinha. E com a buchinha a gente amarra. Será que foi algum cabelo pro pão? Gente, a ansiedade que eu tô pra viajar, velho. Vocês não têm noção, mano. Ô, velho, ó. Limpa o pé, limpa a cara. Tá tudo certo. Ó, velho.
show me love. Conrado. Não, gente, Conrado. São Conrado. Eu tenho cara. Eu tenho cara de ser pai só de menina? Como assim, velho? Ô, gente, para. Não, velho. Vai vir. Tomara muito. I'm really a hater, so I broke my heart on the tailor. Sing. Bom, né, velho?
Vou pegar um cafezinho quente. I'll be right back. Bora. Verdade, ó. Eliane Aparecida. Alguém daqui foi... Alguém daqui ganhou a promoção do kart da BR Forbet? Alguém aí ganhou ou não? Oh, Johnny. Yeah. Não postaram os ganhadores ainda? Luciana Souza, você ganhou? Ué, então eles postaram. Ah, só os ganhadores sabem que ganharam, certo? Não é isso mesmo? Eles não postaram ainda, né? Eles entraram em contato com os ganhadores, né? Isso. Of a reggae band. Vai ter um prêmio pro primeiro colocado, viu? Só pra vocês saberem só. Johnny, Johnny, baby, tonight, yeah. Yeah. I don't wanna
Ó, velho. Ó o sol aí, velho. Waiting hand. Carregador, carregue. Today was something that might never ever show its face again. Gravando, cara. Olha ele. Caiu. 6. O gordinho tá chegando. Verdade. Eu vi uma mensagem do ACHADINHOS e falou: vô, manda dinheiro pra eu comprar um trator. Quanto é que é o trator, cara? R$40. Aí mandou, ele comprou o trator, cara. Minha cabeça é pesada, velho. Tem tanto torcicolo. Show his face again. I promise that I've heard too much already. To me, it seems ridiculous to trust in all of your games. You play it's one life, one world, one chance, and I don't wanna wait. I don't wanna wait.
Hoje é dia de peito e tríceps, família. Peito e tríceps. Se alguém quiser alguma dica aí pra treinar algum dia peito e tríceps, é isso. O que a gente precisa fazer? O que a gente tem que fazer pra treinar? Pra treinar, como que eu divido meu treino? Geralmente é A, B e C. Pra iniciantes. Pra quem não treina profissionalmente, tá ligado? E aí no dia A, a gente faz peito e tríceps. Porque quando você faz peito, você já pega tríceps, tá ligado? No B, a gente faz costas e bíceps. Porque quando você faz costas, você já faz bíceps. E no C, a gente faz ombro e perna. Tá ligado? A, B, C. Segunda, A. Terça, B. Quarta, C. Quinta, A. Sexta, B. Aí sábado e domingo você faz o C se você quiser. No sábado, descansa no domingo. Eu geralmente faço assim. Faço ABC, ABC, descanso no domingo. E aí hoje é quinta. Então quinta-feira é dia de fazer A de novo. Segunda foi A. Terça foi B. Quarta foi C. Quinta, A. E aí na quinta agora, o A é peito e tríceps. Então o que eu faço? O peito, ele é dividido em três partes, né? A parte superior, parte plana, né? O supino plano. E a parte inferior aqui, que é a parte do declinado, né? Então tipo assim, eu gosto de fazer um inclinado, um plano e um declinado, tá ligado? Plano, supino reto. Supino reto é plano, tá plano, tá ligado? Aí, quando eu boto o banco assim, eu fico mais inclinado, pega a parte de cima. E quando eu desço pra baixo e faço assim, tá ligado? Que é o último, geralmente, é só pra parte de baixo aqui, ó, assim, do peito, tá ligado? Então, eu gosto de pegar, geralmente, assim, um exercício pra cada parte do músculo, tá ligado? Pra cada parte daquele grupo muscular, na verdade, né? E aí o tríceps, mesma coisa. Pega uma francesa, depois pega um inverso, depois pega um mergulho, que pega toda a parte de dentro. A francesa é mais parte de fora, né? Mas aqui, ó, essa quebradinha que tem aqui no tríceps, né? Então é isso, é escolher um exercício para cada parte, né, daquele grupo muscular. Peito, tríceps hoje, vamos embora, vou começar com supino reto. E vou pegar um pouco mais pesado hoje. Tava fazendo com 15 quilos de cada lado, vou fazer com 20 de cada lado. Bora! Eu não perco mais tempo. Não consigo trazer. Arrasta. Na verdade eu vou deixar 15, porque eu não tô afim. Não, olha. Amanhã tem rolê de kart e alguém tem que ganhar, né?
tríceps agora, daquele jeitinho. Pra quem está interessado em saber das repetições, eu faço sempre limite. Bora. O cabelinho que merece. Meu cachê você paga, mas fique sabendo. Na cara de safado. Cala o balão, balão.
jogo bonito, o bicho doidinho tá na pista. Ei. Já foi. Ah, eu tô nem aí pra Copa do Mundo mais. Eu não tô nem aí mais pra Copa do Mundo, essa é a verdade. Eu tô chateado, tão triste, tão tudo de ruim que você possa imaginar. Cadê? Ali.
now, and we're seeing a general uptrend amidst an admittedly pretty boring bear market on the NFT front. We finally have some really interesting stuff to talk about. In this video, I'm going to be explaining exactly what's all been going on in the NFT market, and I'm also going to be talking about some current as well as some upcoming NFT projects that I find really interesting. Let's get into it. So we'll start at the start with a look at general NFT market volume. As you can see, over the past week or two, we've been seeing a slight relief rally, a little bit of fun volume in the NFT space, and this has been visible across a number of projects. Let me show you. If we go ahead and look at essentially the most popular NFT collection and a collection that can be used as an overall proxy for interest and volume in the NFT space, Bored Ape Yacht Club, over the past 30 days, a pretty obvious positive trend is visible. We can say the same, perhaps in an even more pronounced manner, for Mutant Ape Yacht Club, Bored Ape Yacht Club's sister collection, and one that tends to get quite a bit of volume during bullish rallies because less degens are priced out. Bored Apes are still almost 60, 70 Ethereum. Now, a lot of this is due to excitement around Bored Ape Yacht Club officially launching staking for their assets, wherein you can stake your NFTs to receive their native token, ApeCoin. You know something is making waves when you start getting articles like this one on websites like Crypto Briefing. And it's not just been the apes. We've actually been seeing volume across the board, also on collections like Pudgy Penguins, which I talked about in a recent NFT YouTube video. If you're wondering, by the way, what website I'm looking at analytics on right now, this is Gigamart. It's a new free marketplace and analytics site that a friend of mine, Elio Trades, just launched. The channel is not sponsored by, the channel is not working with Gigamart in any capacity right now, but Elio is a friend of mine and he is a true bear market builder. And this is a great website, so I'm using it in my videos, and I know some of you guys are probably gonna ask in the comments, definitely check out Gigamart if you haven't. It's a good place to trade. Now, we've even been seeing big bullish volume trickle over into collections that are much smaller and less notable than Bored Ape Yacht Club. Ones like this one that I have on screen. These actually had a floor of over 1 ETH for a while, a few days ago, and they look like this. Now, to be fair, they're connected to Tim Ferriss, a very famous author, and there's a lot of stuff going on behind the scenes, but I still think something that looks like this trading for that much is a sign that there's some interest in trading NFTs speculatively. Anyway, as you can see, there's been a lot of volume across the board. Collections like Valhalla, Azuki are all pumping, but these are all already moving. Let's talk about what collections I am looking at, what the alpha is for today. Remember, as always, that nothing on this channel is financial advice. I'm just giving you guys insights into what I'm interested in, and you should always make your own decisions. Anyway, guys, the first of these collections that I'll talk about in today's video is going to be Helix. Now, if you've been following the channel, you know I actually talked about Helix Founder Pass back whenever they were close to 0.2 ETH. These pumped all the way up to 0.6, 0.7. They're now settled at around a healthy 0.55 ETH. It's also very important for you to know, as I talk about this collection, that I was hired as a marketing advisor for these guys. I have a material relationship with this collection. I have a vested interest in them succeeding, and it's important that you understand that before you hear me say anything else about them. I think disclosure is super important. To give a little bit of color on why Helix interests me, though, these have actually been outperforming the vast majority of collections in the bear market. The community has really been rallying around these, and I think that's for a couple of reasons. If you're not familiar with Helix, they are a playable metaverse project. They've raised $3.5 million with the VC round, which during a bear market is always a very good sign because it means projects will actually be sustainable and able to continue building. They've been developing a game which now has a playable version out for, I think, 21 months now at this point, and there's been a lot of noise around this collection because they have an upcoming land sale this week. Now, I've been seeing a lot of people, alpha callers, just generally posting threads about this on Twitter. The community just going really hard, and I think that's one of the main things that I would say I've noticed about Helix is how much this community has actually rallied around this project. And I think, again, that's probably because the metaverse is actually playable and out, which is essentially the opposite of how most metaverse projects have worked thus far in the NFT space. We've talked about this on the channel ad nauseum, but they came out and they actually delivered the beta version of this game playable to all their Founder Pass holders. A lot of people have been posting about it on Twitter. Something that I think some people don't know is actually that this is going to be a free-to-play game as well in 2023. They're just rolling this out because I think that's probably what metaverse projects should be doing. But long story short, this is one of, in my opinion, few actual really strong metaverse NFT project candidates. I'm not saying there aren't other projects that will do it, but not very many of them are actually doing it right now. So that was sort of the basis for my interest, with so much of the world sort of heading in this metaverse direction with Meta and all of these big companies betting on this sort of technology. I'm always looking around the space for projects that I think are doing it in a cool way. Anyway, point is, they're doing their land sale on Thursday. This was, I think, a major catalyst for the Founder Pass in the first place because you get a free mint of the land sale. On their website, they have details of what a bunch of the different lofts that you can get in the one-to-one recreation of New York City are going to look like. They're also releasing a land map, kind of like the one that Other Side has before it comes out, so you'll be able to see that
that. At the end of the day, I do like projects that are funded. Again, I try not to be elitist on the channel, but I like projects that aren't desperate. And if a project is funded and they've raised money via a VC, that means they're able to sustain regardless of what happens with any of their myths, with anything that they're doing. And it signals to me that upcoming releases are to try and expand on what they're already doing. I also like projects that have put their money where their mouth is. These have sat over happening in the middle of a bear market. Anyway, point is, upcoming land mint, definitely something to pay attention to. I know these are guys that are going to keep building throughout the entire bear market. I think they're crushing it right now. The mint is on Thursday. Yeah. Moving forward, let's talk about another collection that's been making a little bit of noise, but I'm not sure if that many people are actually aware of what is coming up on, and that's going to be Project Gajira, specifically Gen 2. Now, I have on screen a really good thread from @Slajira on Twitter explaining an upcoming event with the Gajira ecosystem that I think is definitely going to cause some interest around it, maybe some bullish price action. The point is, about half of the Gajira Gen 2 has a good trait, and about half of the Gajira Gen 2 has an evil trait. When fusion starts, you'll be able to fuse 2 of the good ones, 2 of the bad ones, or a good and a bad to form different. Tô indo ali fazer abdominal. You'll be able to make Titan Jiras, Mega Jiras, and Hybrid Jiras respectively. Anyway, these would be higher token yielding assets. The date on this has not been announced yet, but I assume once it is, it's going to be a Jira ecosystem that I think is definitely going to cause some interest around it, maybe some bullish price action. The point is, about half of the Gajira Gen 2 has a good trait, and about half of the Gajira Gen 2 has an evil trait. When fusion starts, you'll be able to fuse 2 of the good ones, 2 of the bad ones, or a good and a bad to form different types of Gajiras. You'll be able to make Titan Jiras, Mega Jiras, and Hybrid Jiras respectively. Anyway, these will be higher token yielding assets. The date on this has not been announced yet, but I assume once it is, it's going to generate a lot of interest and FOMO around this collection. I'm hearing rumors about some other unannounced alpha for this collection, so I'll be sure to report back if I hear anything else. Now I have a very early project you can go follow. This is going to be Mino Games. Now all I know about this collection is that it has the same lead investor as Digi-Daigaku. Shout out to our anointed Jiren and Champs only for bringing this one to my attention. Digi-Daigaku has been absolutely crushing it in the bear market as well. Gabe, their founder, is an animal of a business person and a builder. I really want to have him on the podcast. If you're not following NGMI podcast on YouTube, we just had Frank and Luca on. Make sure to subscribe to that channel. I'll link it down below. Anyway, this is a collection that you can go be very early to. I think they have big funding behind them, and they have like 3,000 followers, so go be early. We also have a new really small supply art project called Apollo that is going to be minted by a business person and a builder. I really want to have him on the podcast. If you're not following NGMI podcast on YouTube, we just had Frank and Luca on. Make sure to subscribe to that channel. I'll link it down below. Anyway, this is a collection that you can go be very early to. I think they have big funding behind them, and they have like 3,000 followers, so go be early. We also have a new really small supply art project called Apollo that is going to be minted by the GM DAP. This is a collection that you can go be very early to. I think they have big funding behind them, and they have like 3,000 followers, so go be early. We also have a new really small supply art project called Apollo that is going to be minted by the GM DAO holders. However, I think there's going to be some plays to be made around this one on secondary. Typically, small art collections like this one pump regardless of market conditions. This is definitely one to be paying attention to. If you haven't, go follow Asaph Slook on Twitter. But that's a little bit of what I'm seeing going on in the market right now, guys. I'm going to start bringing back a lot more of these daily NFT market updates. Let me know in the comments down below if this is the video style that you like to see. Antes da Mother.com, nossa equipe estava folgada em trabalho. Nossos dias eram divididos entre trabalhar. Maior campeão do Brasil, tá certo? Quem? Quem é o cantor? Campeão da América Quem e tá do certo? mundo. E pra sempre, o clube do meu coração, por me oferecer todo o necessário para me tornar o que sou hoje, ajudar a realizar meus sonhos e respeitar o meu desejo e o da minha família. Ou seja, quis, aceitou a proposta e aí não tem o que fazer. Porque tem uma informação que a proposta do PSG poderia ser maior. Mas ele optou, ele, a família e também o Palmeiras, e não foi por um valor baixo também, né? O Palmeiras não anuncia ali os valores, mas se sabe que já parte da multa de 60 milhões de euros, podendo até aumentar de acordo com modificações. E 5 anos, né, que é o tempo máximo de contrato. E aqui a gente tem o restante, não é? O que o Hendrick fala. Até me apresentar ao Real Madrid, seguirei me dedicando como sempre me dediquei para poder oferecer ao Palmeiras ainda mais em campo, mais gols, mais vitórias, mais títulos e ainda mais alegrias aos nossos torcedores. Agora a mamãe Leila também falou, viu? Ah, não acredito. É, aqui ó. Leila Pereira também se pronunciou através das redes sociais. Mamãe. Concretizamos a maior negociação da história do futebol
brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas. Eu sou muito sensível. Eu também. Bom, digamos que Everton, o Natal dos Palmeiras será mais curto. Nós pagariam mais. 16 anos. Veja bem, eu acho que tinha que pagar mais, é fenômeno. Vou parafrasear o Ulisses Costa. E cobra. O Hexa vem. Com ele em campo. Com ele em campo. Barato. A maior mas foi barato. Se bate o pé, eles fechavam por mais. O ano que vem ele vai jogar aqui, imagina se ele arrebenta e já tá E que tá, e o valor do moleque é muito. Você vai ver só, vocês vão me dar razão. Me cobra. Assinado. Mas pra mim, a escolha dele a escolha do clube e dele principalmente de ir pro Real Madrid é sensacional. Porque além do Real Madrid ser o maior clube do mundo em títulos nessa questão, é um time que lapidou muito bem. Vinícius Júnior, Rodrigo, jogadores recentes que saíram do Brasil. Tem que levar isso em consideração. O Real teve paciência, ajudou o cara, então achei muito inteligente, bacana. E o Real Madrid, quando tem esses modelos de Rodrigo e Vinícius Júnior, principalmente Casemiro também, que é numa outra função, aí não é no ataque, mas jogadores que funcionaram, que deram certo, ele começa a investir. E o Endrick, a carreira dele vem sendo monitorada por clubes estrangeiros, não é de agora. Ele tem 16 anos, é muito jovem, tudo é precoce, virou já titular do Palmeiras. E essa é a temporada que se espera que o Endrick chame a responsabilidade pra ele, Cheicão, almoço e fui. Ó, família, vou fazer uma baguncinha lá no Twitter, mais no Instagram, dos ganhadores da promoção de amanhã da BR4Bet. E quem ganhou, amanhã saiba que não vai ser jogo fácil não, viu? Amanhã vai ser jogo duro, viu? E eu espero vocês. A gente vai estar colhendo material pra galera toda ver de fora como é que tá sendo essa experiência de dentro. Amo vocês, vamos que vamos. Obrigado pela companhia. E amanhã tem, hein?